pequeno, eu cantei um pouco com o Fabiano. A gente cantou participando de festivais. O Cezinha era muito novinho. Depois, quando o Cezinha cresceu... Vocês não tinham o desejo de cantar louvor? Nada, ou Não, frequentando a igreja? nessa época, nós não éramos convertidos, isso que eu estou te contando, que a gente participava de festivais. Quando os meus irmãos cresceram mais, a gente formou um trio, eu saí do trio e eles deram certo na carreira musical. Sim. Quando eles deram certo na carreira musical, a gente viu uma oportunidade de testemunhar de Jesus aonde a gente estava. Porque, Karina, existe uma diferença muito grande, uma pessoa, sem fazer nenhum tipo de julgamento, porque cada um vai responder por si só. Sim. Então não cabe a mim ficar aqui dando indireta para ciclano, beltrano, de maneira nenhuma. Não é o meu papel e eu não faço isso. Mas não funciona a pessoa descer do altar e querer ir cantar música secular. Eu não vejo isso funcionar. Mas uma pessoa que está num estado secular, ela converter, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e se ela tiver um testemunho, quando eu falo testemunho, eu estou falando na música que ela canta, na roupa que ela veste, no tipo de conduta que ela tem, ela vai acabar, às vezes, não influenciando aquela multidão que está assistindo ela, mas influenciando as outras pessoas que estão nos bastidores, os outros artistas, os empresários. E os meus irmãos, desde que eles converteram, eles começaram a ter um comportamento que era um comportamento completamente diferente do comportamento que naturalmente existe dentro desse meio. Sim. Que eu não estou criticando, falando que é ruim, nem que é bom, mas existe um comportamento X. E eles vieram com comportamento Y. Então, quando se vai falar assim dos Menotti, todo mundo já sabe como eles são. Sim. Então, eles têm o testemunho deles em dia em relação a isso. Né? Quando toda música, todo CD que eles gravam um louvor. E isso não é só para dizer assim, olha, eu sou crente, vamos gravar um louvor para poder dar uma satisfação para o meio evangélico, de maneira nenhuma. Eles gravam porque eles gostam de gravar, porque eles se sentem bem em gravar. Então, por isso que eles não foram cantar louvor, porque eles sentiram que não era o chamado deles fazer isso. Na época, eles sentiram assim, olha, se a gente for, nós vamos ser mais um, já tem muitos. Agora, se a gente ficar aqui, nós sermos um que poderemos influenciar muitas pessoas aqui onde nós estamos. E isso tem acontecido. Sim, e você, trabalhando nos bastidores, você também aconselhava alguma coisa ou outra, ou até nas escolhas das letras, da música, de qual vai ser o exemplo? Sim. Eu começou só nós três, eu, o César e o Fabiano. Não tinha mais nenhuma equipe, a gente tinha um cachê de R$50, que era o que a gente cobrava para cantar. E nessa época a gente só cantava a música dos outros, a gente não gravava. R$50 era o cachê. E tinha gente que achava caro. Gente. Depois a gente foi subindo aos poucos, né, e foi chegando. Mas nessa época não tinha gravadora, não tinha nada, era uma coisa muito caseira mesmo, muito caseira. Violão, voz e violão só. Não tinha nem um aparelho que eles chamam de MD, que é como se fosse uma banda, como se fosse um karaokê, sabe? Que toca tudo junto, você só canta por cima. Não tinha nem isso. Isso veio depois. Meus irmãos se esforçaram muito, trabalharam muito, penaram muito para chegar onde eles estão. E eu sempre cuidei dessa parte de produção, sempre fui cuidando de tudo para eles, desde que eles começaram, até quando as coisas começaram a acontecer, quando eles começaram a ficar conhecidos em Belo Horizonte, porque antes de ficarem famosos no Brasil, eles ficaram em Belo Horizonte. Então, teve um ano que a gente fez 180 eventos só dentro de Belo Horizonte e região metropolitana. Muita coisa. E aí, até que um dia que a gente viu que as coisas começaram a acontecer, nós descemos de um ônibus, eu e o Cezinha, e tinha uma banca de CD pirata, e a gente, naquela época, comprava CD pirata, todo mundo comprava, a maioria das pessoas. E a gente foi ver o que tinha de novidade nos CDs pirata. Então nós chegamos lá e falamos assim, o que tem de novidade aí do Bruno Marrone, do Zezé, tem alguma coisa assim? Para quê? Para colocar no repertório, para você poder cantar uma coisa que fosse sucesso.
E o moço falou assim, olha, tem um aqui que está vendendo igual água. Vou mostrar para vocês. E ele tirou um, a capa era um jardim, escrito assim, César Menotti Fabiano. O Menotti errado, que o Menotti dele é com 2 T's e I no final, esse era T e E, mostrou e falou, esse aqui é o CD que mais está vendendo. Aí eu olhei para o César assim e falei, vamos comprar. Nem falamos nada que era nosso. Compramos, fomos correndo para casa para saber de onde que era aquilo. Falei assim, será que é alguém que pegou o nome e está usando, né? Mas aí era um CD de um lugar que eles cantavam. Que alguém gravou. Que a pessoa gravou e foi passando de um para outro, passando de um para outro e foi para as bancas. Gente. E aquilo deixou o nome deles muito, mas muito conhecido. Gente. Depois veio uma gravadora multinacional, repaginou tudo aquilo ali, gravou um DVD que teve a música Leilão, que foi a música que explodiu eles no Brasil todo, e aí tudo aconteceu. Sim. E eu vim acompanhando todo esse tempo, trabalhando no escritório, formando as coisas que não tinham, formando equipes e tudo mais. E paralelo a isso, eu na igreja, sempre trabalhando na igreja, servindo na igreja, sempre fui voluntário, desde o primeiro dia que eu entrei. E a sua esposa você conheceu na igreja? Conheci na igreja, nós tínhamos na verdade assim, eu conheci ela fora da igreja, nós tínhamos uma amiga em comum. Quando eu conheci ela, eu já estava convertido, tinha alguns meses, eu vim passear em Belo Horizonte e conheci ela, eu tinha 3 meses de convertido. E ela já era convertida? Não, ela não. Aí quando eu conheci ela, eu gostei muito dela, do jeito dela, tudo, falei com ela assim, o que você vai fazer domingo? Ela falou nada. Eu falei assim, vamos na igreja comigo? Ela falou, vamos, mas bem assim, meio assustada. Tipo, programação, né? Que ele programação. E nós estávamos num restaurante, assim, no happy hour. Ela falou, vamos. Eu falei, então tá bom. Então passei o endereço para ela, que eu também não tinha carro, não dirigia. Passei o endereço da igreja para ela, nos encontramos lá, na igreja. E naquele dia, ela aceitou Jesus. Ficou apaixonada por Jesus. Eu nem imaginava, eu achei que ela ia achar estranho, ou bonito, ou qualquer coisa assim. Mas quando fez o apelo, ela levantou a mão chorando, foi para frente. Que lindo. E quando ela voltou para casa, fui com ela de ônibus até na casa dela. No próximo encontro com ela, ela me entregou uma carta e falou assim, abre quando você estiver em casa. E nessa carta era bem curta, estava escrito assim... gostei muito de você, você é uma pessoa muito especial, mas você me apresentou a coisa mais especial da minha vida. Você me apresentou meu Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Ai, que lindo. Uau. E aí, desde então, nós estamos juntos, já vai para 17 anos. Temos 2 filhos, a Esther e o Estevão. E ela evangelizava junto comigo, na Lagoinha. E eu trabalhava, meu trabalho era com os meus irmãos no escritório. E eu servia na igreja. E isso foi me dando experiência. Nessa questão de produção. Então fui fazendo produção musical, fui fazendo produção de eventos que eu gostava muito, sabe? Até chegar a realizar um grande sonho que eu tive.